Na vida, há um som que esperamos nunca chegar a ouvir. Este é o som que representa um diagnóstico de cancro. A tomada de conhecimento de que o próximo passo é a quimioterapia traz o vazio do desconhecido, o medo e, simultaneamente, a necessidade de seguir em frente. Em que é que consiste este tratamento que toma como nome próprio os seus efeitos secundários? Em pleno 2022, o que pode contribuir para uma jornada de tratamentos mais confortável? Será que são os produtos e serviços disponibilizados que atenuam os danos colaterais da quimioterapia? Ou será que, na verdade, tudo depende da força de vontade e espírito do paciente? Para obter algumas respostas, fomos falar com uma jovem investigadora no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Para além de mestre em Oncologia, vivenciou o processo de quimioterapia da mãe devido a um cancro de mama. Começou então por nos explicar em que consiste a quimioterapia. A quimioterapia não é propriamente uma terapia dirigida ao cancro. A quimioterapia é uma terapia dirigida a células em divisão, o que significa que os teus tecidos que estão em constante crescimento, ou seja, as unhas, os teus folículos capilares, o teu sistema digestivo, daí os enjoos também muitas vezes, são tudo coisas que levam, por assim dizer, com efeitos secundários dessa quimioterapia, porque contam com esses tecidos mais proliferativos, ou seja, é por isso que unhas, cabelo, esse tipo de coisas, sai sempre afetado de um tratamento. São vários os efeitos secundários da quimioterapia e variam de paciente para paciente consoante o seu organismo. Do leque de efeitos mais frequentes constam a alopécia, o enfraquecimento ou queda das unhas, os enjoos, a pele seca, a diarreia e o cansaço. Existem atualmente produtos que ajudam a evitar, atenuar ou disfarçar estes efeitos. Para esta jovem, à questão o processo de tratamento da tua mãe teria sido mais complicado sem esses produtos, a resposta é óbvia. Em termos de sofrimento, sem dúvida. Principalmente a parte das unhas e a parte gastrointestinal foi uma coisa que lá está. A minha mãe tinha enjoos constantes e tinha que ter medicação própria para isso, porque lá está, era um tecido que estava em constante renovação e eles disseram-lhe logo que é daí que vêm os enjoos e que teria que ser acompanhada já para isso, porque já era um efeito secundário que estava a ser tido em conta. Portanto, provavelmente muito mais complicado, porque já foi uma situação por si só complicada, só o pensar em lidar com a situação de cancro e ter esses sintomas secundários ainda mais agravados, provavelmente teria sido uma situação muito pior. Em 2022, o cancro na vida da mãe da jovem investigadora pertence ao passado. Contudo, a oncologia será para sempre parte da vida da sua filha, que após vivenciar de perto os danos colaterais da quimioterapia, escolheu dedicar a sua carreira à investigação de imunoterapias dirigidas, que são terapias cujo objetivo é evitar os efeitos off-target como os que surgem na quimioterapia. É assim, atualmente tu não tens propriamente... A quimioterapia é quase um tratamento de primeira base, não tens propriamente uma investigação, porque já se sabe... Houve uma investigação prévia, obviamente, mas até certo ponto já se sabe mais ou menos que cânceres respondem a que quimioterapias e lá está, como não é uma coisa muito, não é dirigido, geralmente o que se faz é usar a quimioterapia numa forma de tentar reduzir ao máximo aquela massa, porque lá está, um cancro divide-se muito rápido, mas não há propriamente uma investigação, porque lá está, já houve. E agora o que as pessoas tentam é encontrar outras coisas que permitam que tu consigas fazer a mesma coisa, mas de uma forma se calhar menos agressiva para a pessoa. E essa parte, pronto, a investigação oncológica é mais focada nessa parte, mais na identificação de um cancro mais atempadamente e mais na tentativa de um tratamento mais personalizado, mesmo de acordo com o cancro, de acordo com a pessoa, estadia e tudo, já para tentar diminuir todas essas complicações, todos esses desconfortos. Para ajudar os doentes oncológicos a enfrentar o processo de quimioterapia com o máximo de cuidados e conforto possível, surgiu o Oporto Care.
Ricardo Moutinho, fundador deste estabelecimento, conta-nos que este era um projeto há muito desejado, fruto da sua ligação profissional à oncologia. E também da envolvência familiar ligada provavelmente ao facto de ter um pai médico e um irmão também ligados um pouco à área oncológica, e depois fruto também de ter passado familiarmente algumas situações delicadas, que eu percebi que fazia falta um cantinho transversal que pudesse tornar este processo um pouco mais leve e tentar ajudarmos aqui alguém que passa por momentos mais delicados e difíceis. E portanto chegou à altura e estamos quase a fazer um ano, em plena pandemia, que eu me propus e decidi avançar com o Oporto Care. Os clientes do Oporto Care chegam em grande parte por recomendação médica, o que revela a importância deste espaço neste período. De facto, o Oporto Care não criou novos serviços ou produtos, o que fez foi aglomerar todos os serviços do ponto de vista paramédico, de apoio e suporte ao doente oncológico, seja ele criança, homem, mulher, e seja qualquer tipo de doença oncológica que estamos aqui a falar. Desde logo, a parte onde nós estamos aqui, a parte da psicologia oncológica e da nutrição, que são fundamentais para ultrapassar este processo de uma forma mais fácil. Depois temos também a parte da terapia holística, que é uma mistura que nós fazemos cá, um coquetel muito interessante, que é uma mistura de várias ferramentas holísticas, como o mindfulness, o reiki, a meditação, a ayurveda, uma série de áreas que as pessoas procuram cada vez mais. Depois temos a parte estética, que é fundamental, sobretudo em alguns cancros, e sobretudo aí mais na parte da mulher, que é o problema da alopécia, e o problema da parte da sobrancelha, da auréola mamária. Nós fazemos todo um trabalho de devolver a autoestima, fazendo uma reestruturação, por exemplo, da auréola mamária com micropigmentação, ou uma peruca bem feita à medida, com a cor certa e com o corte certo, e portanto temos aqui um leque vastíssimo de soluções que nos permite ajudar. Temos também, lembro-me agora da parte da medicina tradicional chinesa, a acupuntura é uma área muito importante também no controle dos efeitos secundários, sobretudo aí, faz sentido, e a parte também depois da drenagem, da fisioterapia dermatofuncional, que tem a ver com o tratamento das cicatrizes e das aderências, por exemplo, pós-cancro da mama. Portanto, há aqui um leque vasto de colo, de mimo, de devolver algum suporte emocional, alguma estrutura, para que os tratamentos corram e o objetivo seja cumprido com aquilo que se pretende. Importa reforçar que os efeitos da quimioterapia não são apenas físicos. A componente psicológica sai fortemente penalizada, uma vez que os pacientes veem a sua vida completamente alterada e movida em prol dos tratamentos. Por isso mesmo, tal como o Ricardo Moutinho nos falou, o Oporto Care oferece serviços ao nível da psicologia oncológica e das terapias holísticas. Rosa Furtado, psicoterapeuta holística, explica-nos em que consistem estas terapias. As terapias holísticas são o Reiki, o Mindfulness, a meditação, o Yoga terapêutico restaurativo, a Ayurveda. Todas elas se vão complementando entre si. Portanto, integram-se entre si. Não quer dizer que eu use todas estas ferramentas na mesma pessoa. Eu vou conhecer a pessoa numa primeira sessão, vou fazer uma anamnese e depois vou chegar à conclusão de qual é o programa, qual é o plano de ação que eu vou aplicar naquela pessoa. Pronto, que passa muito, por estas ferramentas todas que eu acabei de discriminar. O Reiki, o Mindfulness, a meditação guiada, tudo para proporcionar ao cliente, ao doente, ao paciente, um relaxamento profundo. É um momento de conforto, é um momento de bem-estar, é um momento de relaxamento profundo, de serenidade, de paz, de tranquilidade. Pronto, esse é o grande objetivo. Tudo o que levarem mais é por acréscimo e é sempre muito bom, como é evidente. É um momento muito terapêutico, não só na questão do relaxamento físico em si, mas também relaxar na componente mental, não é? Porque aqui, como é evidente neste gabinete, tendo em conta que trabalhamos todas essas áreas um bocadinho mais profundas, não é? E mais sensíveis, mais delicadas, acontecem muitas catarses e essa catarse é fundamental também para depois darmos seguimento a todo o plano de ação, todo o plano de cura. Pronto, as sessões vão-se sucedendo, ou semana a semana, ou de 15 em 15 dias, depende de caso a caso, às vezes até mensalmente, depende de caso a caso,
e nós vamos conseguindo ir atingindo os nossos objetivos, pronto, de acordo com as necessidades de cada um, como é evidente. Um dos grandes objetivos de Rosa Furtado é precisamente que o paciente encontre, através destas sessões, as ferramentas que funcionam para si e que as consiga utilizar autonomamente. Para isto é necessário um trabalho muito personalizado em função do doente. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina Anabela, uma salva de palmas. Este é o ambiente que se vive no Oporto Quer. Anabela Costa é doente oncológica e completava 48 anos no dia em que visitamos o espaço. No momento em que foi diagnosticada, a primeira preocupação foi perceber o que é que tinha e o estado da doença, e numa segunda fase confronta-se então com a necessidade de fazer quimioterapia. Mas a verdade é que não quis saber muito o que é que era a quimioterapia. Sabia o que era, mas não queria ter detalhes, porque acho que cada pessoa vive a sua experiência. E para mim era importante eu viver a minha experiência. E quando entrei para o hospital e comecei o tratamento, claro que somos logo acompanhadas e logo temos uma lista, nos entregue uma lista dos efeitos secundários. E aí eu começo a ver de facto o que é que começa a acontecer com a quimioterapia. E vou estando à espera do que é que o meu corpo diz, como é que ele reage, e em função disso eu vou-me adaptando. no caso da Anabela já foram surgindo algumas ocasiões nas quais foi necessário recorrer a produtos para ajudar a lidar com os efeitos da quimioterapia, devido a, por exemplo, reações da pele. Quando questionada sobre a decisão de usar ou não uma prótese capilar, a resposta reflete o altruísmo e preocupação com o outro. Porque, primeiro, foi muito recomendado pela família. Eu acho que eles iam ter um choque maior do que eu própria. E depois comecei, claro que eu não decidi só em função disso, não é? Isto também pesou na minha decisão. E eu também não queria de certa forma afetá-los. E também tenho 2 filhos e podia ser perturbador para eles. E depois acabei por aceitar, pronto, eu disse ok, também vou usar, para sair à rua, em casa não uso, porque apesar de ser muito confortável e ser um bom produto, a dar muitas horas com ela cansa, é muito diferente ter o nosso cabelo e ter uma prótese. Neste aspecto, a opinião da mãe da jovem investigadora não divergia. Por exemplo, a parte de cabelo, ela teve em conta os filhos, no sentido em que ela desde o início que dizia que não se importava desse efeito secundário, mas que iria deixar ao critério dos filhos, porque sabia que provavelmente era mais chocante para alguém de fora ver essa situação do que propriamente para ela. Nós na altura não tivemos esse interesse. Ao contrário da mãe da Ana Vilarinho, Anabela Costa avançou com a aquisição de uma prótese capilar e esse foi o primeiro contacto com o Oporto Quer. E depois criou-se um ambiente tão íntimo, tão profundo e de acolhimento que, sim, há uma ligação, mas também há o respeito. Não me sinto na obrigação de vir, há sempre esse espaço e esse tempo que a paciente tem. Já fiz uma massagem aqui também, gostei muito. E recomendo, quem quiser, recomendo mesmo. E depois eu acho que tenho que seguir o meu instinto e seguir aquilo que o meu corpo me pede, aquilo que eu sinto falta. E se eu preciso deste meu espaço, eu respeito este meu espaço e ao Oporto Quer respeito esse espaço. Se eu precisar, eles estão sempre com a porta aberta e isso para mim é que é importante. Para nos esclarecer mais algumas questões relativamente aos efeitos da quimioterapia e à postura dos doentes face a eles, falamos com a doutora Ana Ferreira, oncologista no Instituto Português de Oncologia do Porto. No início as pessoas estão muito mais focadas no seu problema de saúde e em resolver o problema de saúde e essas questões
pensam as doentes que são um bocadinho mais colaterais. A verdade é que, habitualmente, na minha primeira consulta, eu própria costumo abordar esse problema, sobretudo nas doentes que têm como tratamento a fazer quimioterapia. E é quando, nesse setting de doentes, que habitualmente estas questões são mais problemáticas, não é? Nas doentes que só têm que fazer hormonoterapia, apesar de haver uma ou outra situação que também é preciso chamar a atenção, não são tão frequentes este tipo de efeitos secundários. Portanto, de facto, as doentes não abordam muito essa questão, mas nós, profissionais e médicos, neste caso, frequentemente abordamos essa questão com os doentes, sim. O IPO fornece aos doentes oncológicos uma lista com os efeitos secundários que poderão ser originados pela quimioterapia e os respectivos produtos que ajudam a atenuá-los. Contudo, a adesão a esses produtos fica condicionada à importância que o doente atribui aos danos colaterais no tratamento e da sua capacidade financeira, obviamente, porque esses produtos acabam por ter sempre algum custo associado, apesar de haver soluções muito baratas que conseguem solucionar aquilo que é solucionável. Mas, efetivamente, não são todos os doentes que procuram respostas e soluções para esses problemas. Há pessoas para quem isso, efetivamente, não é uma questão. E também faz parte, e nós temos que aceitar que as pessoas não são todas iguais e chamá-las a atenção para as possibilidades que existem, mas se não querem, ótimo na mesma, claro. Relativamente à prática de terapias holísticas, a doutora Ana Ferreira assume uma posição conivente. De facto, mostra-se favorável a qualquer prática que possa ajudar o doente a ultrapassar com sucesso e com o maior bem-estar possível a fase de tratamentos. Contudo, chama a atenção para algumas alternativas que poderão interferir com os tratamentos. A utilização de medicina não convencional, nomeadamente com recurso a tratamentos homeopáticos, de ervanárias, isso é que tem que ser feito com muita cautela, porque efetivamente há interações que podem existir e que podem ser danosas para os doentes. É a nossa única questão em relação às terapêuticas ditas alternativas. Atualmente, o IPO disponibiliza alguns serviços e produtos que contribuem para atenuar os efeitos secundários, quer a nível psicológico, quer a nível estético. A nossa instituição, de facto, a maioria das coisas consegue fornecer, nomeadamente o apoio psicológico. Nós temos aqui psicólogas especializadas em psico-oncologia e muito focadas, inclusive, na área da mama e também noutras áreas de patologia, portanto, estão diferenciadas em diferentes áreas de patologia e, portanto, nesse aspecto psicossocial, nós conseguimos dar resposta. Em relação à parte mais estética, pegando um bocadinho na expressão da Inês, nós de facto o apoio com as cabeleiras nós conseguimos dar aqui na nossa instituição. Outros tratamentos nós não estamos tão vocacionados a dar. Temos, apesar de tudo, aqui o apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro e um movimento que se chama Viver e Vencer aqui na Clínica de Mama, que pode dar uma ajuda também na orientação das nossas doentes, no que diz respeito a esses tratamentos de estética. Contudo, é reconhecido pela doutora Ana Ferreira que nem sempre é possível estar na linha da frente no que respeita a alguns serviços ou produtos que contribuem para um maior conforto e confiança face a estes efeitos secundários. Há um caminho enorme a percorrer, até porque, à medida que o tempo vai passando, também vão sendo descobertas e uma série de produtos novos que minimizam esses efeitos secundários da quimioterapia e de outros tratamentos. Portanto, de facto, a maioria das instituições não consegue acompanhar esse desenvolvimento que acontece paralelo, não é? Nós tentamos e mesmo as nossas voluntárias que estão mais dedicadas a essa área, penso que também tentam, mas com participar, e quando falo em com participar, falo em financeiramente, não é fácil conseguir acompanhar aquilo que é feito na área da estética, que permite minimizar os efeitos provocados pelos nossos tratamentos. Não é fácil, eu reconheço isso.
Uma das sugestões para colmatar esta situação é a que Ricardo Moutinho aponta como sendo uma possível realidade no futuro. Acho que há processos que deviam fazer parte. Lá fora já se vê muito e é muito usual este tipo de espaços começarem a aparecer e crescer para que de facto se enquadrem no plano de tratamento. É sempre difícil juntar o médico para médico, mas creio que hoje em dia já se começa a ter essa abordagem e o meu papel aí é importante porque eu tenho uma constante relação com a classe médica, sobretudo agora no norte do país, e portanto tento sempre passar essa mensagem. Até porque não há dúvidas nenhumas que o nosso quinto andar, o cérebro, controla muita coisa e então é fundamental que esteja tudo em equilíbrio para que o desfecho seja o mais feliz possível. E é importante. E é importante também perceber que o Estado, por falta de recursos, muitas vezes, não consegue responder de uma forma atempada em algumas áreas. E então é muito importante haver as tais parcerias público-privadas que permitam, em caso de não haver cumprimento com um tempo aceitável, recorrer a profissionais que possam de alguma forma ajudar e continuar com o trabalho feito. Portanto, acho que é fundamental. A verdade é que a última opinião e decisão será sempre do paciente. Por isso mesmo, vamos perceber junto da Anabela Costa o que realmente importa neste processo. Eu acho que tem muito a ver connosco, tem muito a ver com o nosso estado de espírito e com o nosso espírito, a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser. Claro que são ferramentas que a gente tem e que vêm auxiliar e que nos vêm ajudar, mas também é confiar, é acreditar aquilo que faz sentido para nós, porque para uns pode funcionar uma coisa, para outros não. E eu acho que isso é que é importante. É procurarmos a nossa realidade, a nossa verdade, não é? Da realidade da Anabela faz parte o Oporto Quer. Eu só posso dizer que eu gosto muito deles, adoro-os. É um porto seguro, é um abraço, é uma mantinha de aconchego, de proteção. Fazem um trabalho fantástico, gosto muito. O que aprendemos é que o foco do paciente é a sua cura e o apoio de quem o rodeia. Os produtos e serviços que ajudam a atenuar alguns dos efeitos da quimioterapia são de facto importantes e trazem conforto. Contudo, esta é uma jornada altamente personalizada de paciente para paciente, nem todos revelam os mesmos efeitos e nem todos lidam com eles da mesma forma. Por isto, a melhor anestesia vem da família, dos amigos, dos profissionais de saúde e de espaços como o Oporto Quer, em forma de amor, atenção, mimo e carinho.